Em muitos países, no dia 1º de maio é celebrado o Dia do Trabalhador, sendo esta data feriado nacional. Mas por que a escolha do dia 1º de maio como Dia do Trabalhador? Uma longa história, né, que remonta ao ano de 1886, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, que era um grande centro industrial naquele momento. Desde o ano anterior, 1885, o movimento sindical americano já tinha definido que ia começar uma série de manifestações, uma greve geral, inclusive, no sentido de reivindicar as 8 horas de trabalho, né? Porque até naquele momento se trabalhava de 10 a 13 horas. Então eles começam, iniciam essa jornada de lutas e o 1º de maio de 1886 foi o momento de início dessa mobilização. Esse movimento enfrenta a polícia. E no dia 4 de maio, inclusive, você tem, de 1886, você tem uma bomba lançada contra as tropas da polícia que estavam enfrentando os trabalhadores. Alguns policiais morrem e atacam mais violentamente ainda os trabalhadores e uma dezena de trabalhadores são assassinados nesse processo. Além disso, 8 militantes, que eram militantes importantes na organização do movimento, foram presos e foram processados sob a acusação de terem organizado o lançamento da bomba que matou aqueles policiais. Se descobre tempos depois de que eles não tinham nada a ver com isso, efetivamente, mas desses 8, 3 foram condenados a trabalhos forçados e 5 a pena de morte. Não é? Um desses condenados a pena de morte se suicida e os outros são enforcados, inclusive numa cena que é descrita, inclusive que foram enforcados nas suas celas cantando a Marselhesa. Isso, se a gente olhar a história do 1º de maio ao longo de todo o tempo, apesar de ter muito essa característica da luta e do luto, tinha um momento também de celebração da força dos trabalhadores, da sua própria cultura. Não é? É a França que dá o pontapé inicial, em 1919, quando o Senado aprova as 8 horas de trabalho e decreta naquele ano de 19 o 1º de maio como um feriado. No ano seguinte, a Rússia já soviética decreta um feriado, né, para a celebração do Dia do Trabalho, e a partir daí vários outros países seguem esse mesmo exemplo. No caso do Brasil, em 1925. Mas eu acho que, sem dúvida, os trabalhadores têm por que comemorar. Quer dizer, na verdade, eu penso essa trajetória dos trabalhadores através dos séculos como uma trajetória de acúmulos, evidentemente houve idas e vindas, mas eu acho que, no geral, é uma trajetória de acúmulos de vitórias, acúmulos de ganhos, né? Acúmulos de avanços no sentido da defesa dos direitos específicos dos trabalhadores, né? Direitos que têm a ver com a sua situação de classe em oposição às classes que dominam os trabalhadores tradicionalmente. O 1º de maio é para levar a população para a rua, para ela reivindicar as mudanças sociais. Representa dia de luta, não é dia de comemoração, porque o 1º de maio, para que ocorresse, né, muitos colegas morreram, muitos colegas foram presos, muitos colegas foram torturados. Então, o nosso entendimento é que o 1º de maio é 1º de maio de luta, não é para ficar fazendo show com artista, recebendo grandes cachês, para ficar sorteando carro, né, como tem ocorrido ultimamente. Num país que está vivendo a crise, a situação que nós temos, dizer que isso é um dia de festa, organizar shows, fazer prêmios, para nós é uma afronta ao trabalho e aos trabalhadores desse país. O movimento sindical surgiu da necessidade dos trabalhadores se organizarem para conseguirem melhores condições de trabalho. No Brasil, o movimento sindical foi importante na elaboração da Constituição de 1988 e ainda hoje luta para garantir e ampliar os direitos conquistados. Até a década de 80, final da década de 80, os movimentos sociais, movimento estudantil absolutamente atuante nas ruas, nos grêmios estudantis, nas universidades, e o movimento sindical atuante, nós conseguimos leis importantíssimas que estavam muito adiante no tempo que vivíamos, que até hoje a população não tem clareza para saber utilizar. Os poucos pontos que nós temos hoje de mais arejados na Constituição do país foram exatamente construídos na campanha das diretas, na construção de um sindicalismo que na época queria ser independente
do Estado, independente dos partidos políticos. Na medida em que tivemos força, colocamos na Constituição alguns pontos que nos orgulhamos muito, como o ensino como um direito e não como um benefício que o governo dá, a saúde também. No segmento da Constituição, nós conseguimos a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei do 8080, do Sistema Único de Saúde, que universalizou a assistência à saúde da população. No final da década de 80, a década de 90 se avizinha, né? E é exatamente o período em que todo o quadro internacional aponta já num sentido de uma desregulação, né? Dos direitos do trabalho, de uma flexibilização desses direitos. Né? E principalmente tocando num ponto que é um ponto que foi muito danoso para os sindicatos nos anos 90, que é exatamente a questão da terceirização, da subcontratação, né? E que, de certa forma, foi toda uma tentativa que setores do empresariado tiveram de, obviamente, burlar a legislação. Isso ficar muito claro. Como eu chamei a atenção, tinha toda uma... Nessa disputa, obviamente, por quem vai... Que direitos, de que maneira e como, né? E alguns setores empresariais tentando, obviamente, diminuir aí essa parcela de regulação e lutando por uma desregulamentação, eles vão, obviamente, tentar burlar de diversas maneiras, né, a legislação. Essa questão está no discurso dos empresários, sem dúvida nenhuma, está no discurso dos intelectuais, está no discurso de muitos políticos. A gente tem forças significativas também no Congresso que defendem, né, essas mudanças no sentido da desregulamentação de direitos, com o argumento, né, como eu já lembrei, de que essa proteção é excessiva e cria entraves à empregabilidade. Né? Mas, na verdade, eu acho que há no Brasil hoje forças significativas, algumas forças mais à esquerda, algumas forças não tanto, mas, enfim, há forças que têm um compromisso, eu acho, que com essa questão dos direitos sociais mínimos e com a garantia de certas condições de dignidade para todos, né? Para todos os cidadãos brasileiros. E eu tendo a achar que esse é um momento muito tenso em relação a isso tudo. Em 26 de abril, o IBGE divulgou a pesquisa mensal de emprego do mês de março de 2007. O estudo mostrou que a taxa de 10,1% de desemprego manteve-se estável se comparada a fevereiro último e a março de 2006. Esse mercado de trabalho atual é fruto de uma opção política que foi feita nesse país. Hoje nós vivemos do agronegócio e da exportação de matéria-prima. É isso que o Brasil hoje está colocado no cenário internacional. O mercado de trabalho hoje, ele está até um pouco semelhante no setor público quanto no setor privado também, né? Na verdade, os poucos concursos que tem tido no mercado, no serviço público, tem sido até por exigência dos movimentos, né, organizados, mas também por pressão do Ministério Público para que isso substitua a mão de obra terceirizada. A pesquisa, com base nos dados de março, né, eles mostram que há uma estabilidade na desocupação, a taxa ficou estável em relação a fevereiro e estável em relação a março do ano passado. Então, ou seja, a gente não vê muita mudança no mercado de trabalho. Tem um ponto que é, na verdade, o rendimento, que não sofreu alteração. E com relação aos postos de trabalho que indicam uma formalização, que é emprego com carteira, ele tem um aumento em relação ao ano passado. É um aumento que já vem sendo assistido há 36 meses, ou seja, isso mostra que há um aumento forte na qualidade do emprego. E que vem se refletindo inclusive no rendimento. Então, ou seja, estão sendo as vagas que existem no mercado de trabalho, elas estão se formalizando, né? Por outro lado, um dado que a pesquisa mensal de emprego também mostra é que há um ligeiro aumento
da informalidade, principalmente no que tange a trabalhadores por conta própria, mas esse aumento, diferente do que aconteceu em 2003 e em 2004, ele vem acompanhado com um aumento de rendimento, que é, na verdade, a forma de cessão que vem apresentando o maior percentual de rendimento. O trabalho informal é o desemprego, é exatamente, ou o subemprego. É a demonstração escancarada de que nós estamos nos transformando num país de quinto, de sexto mundo. Por isso temos trabalho informal, porque as nossas indústrias têm pouco incentivo à tecnologia, poucos empregados, não há setores em expansão. O Estado brasileiro, em vez de investir em infraestrutura, se preocupa em pagar juro para banco. Então, o que a nossa população faz? Vai para o subemprego. Trabalho informal é uma expressão para acalmar a má consciência de alguns economistas. Isso se chama desemprego. Tem uma parcela da população que não tem reserva, que são arrimo de família, que a essa pessoa não é dado a oportunidade de procurar trabalho. Ele tem que imediatamente se lançar no mercado e aí a porta de entrada muitas vezes é a informalidade. Quando existe uma pequena reposição de postos de trabalho, já são com salários menores, sem direitos trabalhistas, e agora há uma discussão em curso para que alguns profissionais liberais se transformem em pessoa jurídica para justamente não fazer o recolhimento dos direitos trabalhistas. Cada região metropolitana ela tem uma característica diferente. A região metropolitana de Salvador é a região que tem a taxa mais alta, em torno de 15%. É seguida pela região metropolitana de Recife, onde a informalidade, fora isso, a informalidade nessas regiões é muito aparente. O número de trabalhadores sem carteira, o número de trabalhadores trabalhando por conta própria, pessoas trabalhando em ocupações de baixo rendimento é muito forte. Então a situação das regiões nordestinas ela é bem diferenciada das outras regiões. Quando que um trabalhador desse vai se aposentar? Não terá aposentadoria. Então essa discussão é uma discussão que é muito importante para a sociedade. E essa discussão os sindicatos do campo que têm feito a luta, que entendem essa questão da sociedade como também suas bandeiras de luta, estão na luta denunciando esse tipo de coisa. É essa relação de trabalho que tem sido hoje no país. O mercado de trabalho não vive só de um contingente médio, pequeno, de mão de obra qualificada. É preciso, sim, dar qualificação também nos postos de atendimento primário. Isso é importante, né? Então, tem tido muitas iniciativas para inserir, do ponto de vista da informática, o que mais se tem visto por aí, a inclusão digital, né? Muitos estão se qualificando do ponto de vista da informática, mas mesmo assim não tem emprego para todo mundo. Nosso mercado de trabalho, ele não apenas é restrito numericamente, mas ele também não qualifica os trabalhadores. Por isso também entendemos que a educação está em baixa. O governo não investe porque ele fica arrecadando o que consegue exportar e mal consegue gerenciar o país. O IBGE, inclusive agora na PNAD de 2007, vem com o levantamento sobre a qualificação profissional. E isso vai mostrar, na verdade, qual é o perfil, na verdade, da população ocupada com relação à formação. A PME já aponta que 30 e poucos % da população ocupada tem ou já fez algum curso, está fazendo ou já fez algum curso de qualificação profissional. Mas eu insisto que isso, na verdade, não é o que basta. Não basta um canudo, não basta estar qualificado, o que basta tem que ter uma experiência que conta, porque formar um profissional é custo. Então, muitas vezes, o empregador ou o investidor ele quer fugir desse custo. Então, eu acho que vem aí a função do governo em estar preparando esses jovens para poder se inserir no mercado de trabalho. Eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu continuo achando que, apesar de todas as mudanças na sociedade, a sociedade continua sendo uma sociedade capitalista, né? E se é uma sociedade capitalista, é uma sociedade que está dividida em classes. E os sindicatos surgiram um pouco para dar conta dessa divisão no sentido de defender os direitos e as reivindicações de uma parcela dessa população. E se essa sociedade continua se estruturando nessas bases, os sindicatos ainda têm muito a dizer. Eles são bastante importantes, contanto que se façam importantes, porque também é muito cômodo você se deixar levar e efetivamente não se tornar um interlocutor importante na defesa dos direitos dos trabalhadores. A classe trabalhadora
precisa estar vigilante. Algum tipo de aliança dos trabalhadores com outros atores na sociedade que são sensíveis a esse discurso mais social, esse discurso de preocupação, né, com o bem-estar de todos, com a defesa desses interesses, isso é fundamental. Estamos lutando exatamente para que essa situação mude. E ela só vai mudar o dia que os trabalhadores se organizarem, tiverem uma consciência política maior e enfrentarem essa situação de ameaça até à própria espécie humana que nós estamos vivendo. Para nós isso é fruto do capital, portanto é a mesma luta que nós estamos tendo hoje para a melhoria de salário, de condições de vida e pela preservação da vida das futuras gerações. Eu acho que é a hora de tentar isso de novo e de trabalhar para que a gente possa inaugurar um período de relações de trabalho no Brasil que seja moderno, né, mas que de forma nenhuma crie dificuldades a que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados por todos.